São José, nosso Pai protetor, sede perante Deus o nosso mediador. São José, nosso Pai protetor, sede perante Deus o nosso mediador. Hoje, 1º de maio, dia de São José Operário. Vamos rezar e trazer presente para esse momento de oração todas as pessoas, todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras. Queremos também rezar por todas as comunidades, todas as paróquias, todas as instituições que têm como padroeiro São José Operário. Também queremos rezar, trazer presente para a nossa oração todas as pessoas que neste momento se encontram internadas nas UTIs, nos hospitais. Norma Castro, Maria Agnello, Neide Solange Gomes, Albertina Veloso, Maria das Dores Assis, Miguel Barros Barbosa. Vamos também trazer presente para a nossa oração todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 21, do versículo 1 ao 19. Estamos hoje no 3º domingo da Páscoa. Ouvi, irmão, irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades e apareceu deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós também vamos. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus falou: Joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro d'água. Os outros discípulos foram na barca que estava a uns 100 metros da margem. Eles arrastavam a rede com os peixes. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse: Traga alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou. Jesus disse para eles: Vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. Jesus perguntou de novo a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: toma conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Disse a Jesus: Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu te amo. Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. Eu garanto a você, quando você era mais moço, você colocava o cinto e ia para onde queria. Quando você ficar mais velho, estenderá suas mãos e outro colocará o cinto em você e o levará para onde você não quer ir. Jesus falou isso aludindo ao tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. E Jesus acrescentou: siga-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos pescar, disse Pedro. Os discípulos passaram a noite toda tentando pescar e não apanharam nenhum peixe. O anúncio da Boa Nova no início foi muito difícil, mas eles não desistiram. Eles continuavam juntos. Os discípulos, mesmo depois da morte de Jesus, eles continuaram juntos. Eles não se dispersaram. Logo ali no primeiro momento, um foi para um lado, o outro foi para outro, ali naquele primeiro momento da morte, mas logo eles se juntaram novamente. E aqui aparecem eles novamente reunidos, juntos, enfrentando as dificuldades da missão, sobretudo naquele primeiro momento. A missão, com certeza, o anúncio da Boa Nova, muito difícil, mas eles não desistiram, porque eles continuavam unidos. Pela manhã, quando voltam da pescaria aqui super frustrados, né, porque não pescaram nada, Jesus já está na praia. E é interessante que eles não reconheceram Jesus, mas Jesus vai fazer um pedido para eles. Joguem novamente a rede. Joguem a rede do lado direito. Ou seja, precisa mudar o jeito. O jeito que vocês estão fazendo, Jesus quase que disse para eles, olha, o jeito que vocês estão fazendo não está correto. Joguem novamente a rede agora pelo lado direito. Certamente eles estavam jogando pelo lado esquerdo. Joguem pelo lado direito. Então mude. E aqui, quando eu estava rezando, eu fiquei pensando quantas vezes nós temos dificuldade de fazer mudança do jeito como a gente faz a missão, né? Às vezes nós iniciamos um grupo, seja ele de catequese, de liturgia, ou um movimento, grupo de oração, de legião, né? De Legião de Maria, mas a gente faz tudo desde quando foi fundado aquele grupo, se ele tem 10 anos, 20 anos, do mesmo jeito. Nós temos uma dificuldade enorme de fazer mudança, né? Nós temos dificuldade enorme de fazer mudança. Fazemos sempre do mesmo jeito. E se chega alguém novo, se chega alguma pessoa nova no nosso grupo, geralmente nós não aceitamos nova opinião, né? Se a pessoa chega e dá uma opinião diferente, nós não aceitamos. A gente fecha as portas para novas sugestões. E ali o grupo, a gente até percebe, né, que aquele grupo já não está mais frutificando, já não dá mais frutos. Mas a nossa dificuldade é tão grande, mas é tão grande, que a gente não aceita mais mudanças.
E aí é interessante que geralmente todo grupo de igreja, quando a gente começa a reunião, a gente pede a ação do Espírito Santo. Só para lembrar que quando o Espírito é muito criativo e a gente pede, né, a ação do Espírito Santo, mas a gente não aceita, né, que o Espírito Santo faça, use, né, ou nos torne, né, pessoas mais criativas. A gente pede a ação do Espírito Santo no início e depois a gente fecha a porta, coloca o Espírito Santo pelo lado de fora e fechamos a porta, assim como a gente fecha a porta para muitas pessoas que estão chegando, elas não conseguem permanecer nos nossos grupos porque muitas vezes, de uma maneira muito sutil, a gente está dizendo para essas pessoas que elas não são bem-vindas. Por isso que muitos grupos de igreja estão envelhecendo. São as mesmas pessoas a vida inteira. Às vezes a gente chega numa comunidade e depois volta, 10 anos depois, as mesmas pessoas, não tem ninguém novo ali. Por que será? E geralmente o nosso discurso é: as pessoas não querem nada. Né? Por isso que eu estou aqui fazendo tudo sozinha, porque ninguém quer saber de nada. Mas será que realmente as pessoas não querem nada mesmo? Ou eu não dou brecha para que essas pessoas entrem e permaneçam nos nossos grupos, né? E aí a gente precisa olhar bem, talvez a gente precise escutar de Jesus mais, né, vezes. Lancem a rede pelo lado direito, ou seja, mudem, né? Mudem a posição, mude o jeito de fazer, sejam criativos. Esse é a mensagem, né, desse evangelho de hoje, né? E é interessante que quando Jesus, né, vendo o resultado, o discípulo amado, é o discípulo amado que reconhece a pessoa de Jesus. É o discípulo amado. E é ele que diz assim: olha, é o Senhor, é o Senhor. Né? E Pedro, né, que no primeiro momento que não reconheceu Jesus, Pedro logo também detecta que, né, acredita, na verdade, na palavra do discípulo amado. Né? Ele reconhece que é realmente o Senhor. Então, e quando há esse reconhecimento, Jesus logo chama para uma refeição. Chama para uma refeição. E logo depois da refeição, Jesus vai se dirigir a Pedro. E é interessante a gente ver, né, a última parte do Evangelho, né? Na última parte do Evangelho, quando, depois do versículo 15, depois da refeição, quando Jesus se dirige a Pedro e vai dizer para Pedro, né, vai fazer 3 perguntas para Pedro. 3 perguntas e a mesma pergunta. E no momento eu acho que Pedro fica bem que irritado, né? E a pergunta é: Pedro, você me ama? E ele vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus vai repetir de novo, né? E após cada pergunta e cada afirmação de Pedro, Jesus vai dizer: então apacenta as minhas ovelhas. Toma conta, né, do meu povo. Né? Toma conta do meu povo. E aí Jesus vai perguntar de novo: Pedro, você me ama? E Pedro vai dizer de novo: sim, eu te amo, Senhor. E ele vai fazer isso 3 vezes, né? E no final, Pedro, coitado, né, já está bastante irritado. Porém, essa é uma pergunta fundamental. Porque Jesus não pergunta: Pedro, você estudou teologia? Você estudou filosofia? Você fez mestrado, doutorado? Jesus não pergunta nada disso. Jesus só quer saber uma coisa, também hoje, né, de nós. Você me ama? Porque se você me ama, conhecimento você vai atrás, você vai buscar o conhecimento. Jesus não pergunta: você é uma pessoa muito inteligente? Né? Jesus não pergunta isso. A pergunta de Jesus, ela é simples, mas ela é fundamental. Você me ama? Jesus continua fazendo essa pergunta para nós hoje. Porque Jesus sabe, ele sabe, também nós sabemos. Quando a gente ama, a gente é capaz de dar a vida. Basta a gente olhar para nossas mães, né? O que elas são capazes de fazer pelos seus filhos, pelas suas filhas. Então, quando a gente ama verdadeiramente, nós somos capazes
de tudo. Somos capazes de tudo mesmo. Por isso que essa pergunta ela é fundamental até hoje. Você me ama? Então, se você me ama, cuida da minha comunidade. Se você me ama, cuida do meu povo. Cuida das pessoas simples. Cuida daqueles que estão à margem da sociedade. Cuida dos meus irmãos e das minhas irmãs que se encontram doentes nos hospitais, nas suas residências. Né? Cuida daqueles que estão excluídos. Cuida das crianças. Cuida dos idosos. Então, se você me ama, você vai fazer tudo isso com muito carinho e com muita ternura. Por isso, meu irmão e minha irmã, hoje nós podemos passar o dia, né, escutando Jesus fazendo essa pergunta também para nós. Você me ama? E qual é a tua resposta para Jesus? Qual é a tua resposta para Jesus? E o Evangelho termina dizendo assim, o Evangelho de hoje termina dizendo assim, e Jesus vai acrescentar, né? Ele vai dizer, siga-me. Então, a gente pode ouvir Jesus perguntando para nós, você me ama? Inclusive dizendo o nosso nome, pronunciando o nosso nome, assim como ele pronunciou de Pedro. Pedro, você me ama? Hoje ele se dirige a nós com essa mesma pergunta. E no final, escute ele dizer, então, venha e siga-me. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.